Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Mundo É o Seu, O meu, o nosso podcast. de amigo para amigo. De amigo para amigo, é isso aí galera. Zoeiras à parte, hoje o papo é um pouco diferente, é a primeira vez que a gente está nesse formato de frente a frente, né? Desde que a gente mudou de estúdio e tal, então é uma novidade pra gente e o tema também é um tema que é diferente. A gente vai abusar um pouco da emoção. Mas antes, segue a gente nas redes sociais, @mundoeu.pdc. Também segue a gente lá nos streaming de áudio. E, obviamente, aqui no YouTube, você deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio desse podcast que é sensacional. Gostei de ver. José, põe na tela. Galerinha. Meus amigos. Uma carta pro passado. Interessante. E aí? Posso começar? Caralho, mano. Pode. Eu não sei se eu quero que você comece, porque eu acho que eu vou chorar. E daí? E aí já depois começa eu vou ler a impactante. tua. Impactante. Não, vamos, bora. É isso. Então, galera, a gente vai fazer uma viagem no tempo aqui. Se você já é um mundo lover antigo, você já sabe que eu e o Ali nos conhecemos em 2008. Na faculdade. E a ideia aqui é eu escrevendo uma carta para momentos antes desse encontro lá em 2008. Estamos em 2025, então o que será que eu escrevi aqui e o que será que ele escreveu ali? Vamos descobrir. E aqui eu falei para ele várias vezes, né? Falei para ele, conversei com a minha esposa também, de tipo, putz, foi um exercício muito interessante, porque, cara, assim, é tanta coisa para dizer e faltam palavras. E por mais que eu falei isso pro Ali também, assim, por mais que eu passasse o resto dos meus dias reescrevendo e adaptando, etc., não seria suficiente. Então, até o que eu complementei para ele. Falei, esse é o tamanho da sua representatividade na minha vida. Então, no final das contas, eu não sei se eu estou satisfeito com o que eu escrevi. Eu brisei, assim, no começo era como se eu tivesse feito, assim, tive dificuldade de fazer como se fosse uma carta enviada, porque ao mesmo tempo eu queria, na minha cabeça, o que fluiu foi, é uma carta minha do futuro, mas ela não foi enviada. Eu cheguei até você e li na sua frente, sabe? Então foi um pouco disso que eu imaginei enquanto eu estava escrevendo. Então tá explicado, porque a gente estava discutindo um pouco antes se eu leria a carta que ele escreveu e vice-versa, ou se ele leria para mim. Agora eu entendi. É isso. Legal. Boa. Bom, vamos lá. E aí, Alisson? Tudo bem? Esse papo vai soar estranho e até maluco, mas eu vim do futuro. Você ainda não me conhece, mas te adianto que no tempo em que eu vivo, a gente se chama de irmão e somos melhores amigos. Acredite se quiser, esse curso de publicidade e marketing vai mudar nossas vidas de formas que nem eu, vindo quase 20 anos à frente, consigo dimensionar. Hoje minha missão aqui parece simples, mas é muito mais complexa do que essa brincadeira de espaço-tempo que resolvemos fazer. Tenho muitas coisas para dizer e, ao mesmo tempo, poucas palavras que realmente consigam representar tudo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas quando terminar essa história, eu espero te trazer um pouco de paz e conforto. Tá pronto? Então, vamos lá. Você aí em 2008 é um cara cheio de incertezas, repleto de dúvidas e com algumas limitações. E quer saber? Quem que não era assim aos 19 anos? O que ninguém te contou e que eu vim aqui para te dizer é que às vezes a gente carrega por muito tempo crenças que não são nossas. E a verdade é que a gente não tem esse tempo todo. Logo mais, as nossas vidas vão se cruzar. E mesmo com tantas diferenças de vida, de jeito, de gosto, a gente vai se conectar. Se não fosse a faculdade, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. E eu, que até hoje me pergunto se eu escolhi a profissão certa,
não consigo desejar outro caminho, porque Deus sempre faz tudo certo, e o nosso encontro é uma das maiores provas disso. Você com um pé atrás dali, eu com outro daqui, e sem perceber, fomos construindo o caminho da nossa amizade pelo profissionalismo. Parece estranho falar disso quando somos tão jovens, né? Mas foi ali que tudo começou. Admiramos a entrega um do outro, a dedicação, o jeito de pensar. E no meio de tanta diferença surgiu um elo, a capacidade de respeitar o outro, de se abrir ao novo, de amar o que não era familiar. Gostei do jeito que esse cara pensa. Legal a forma como ele entrega. Foram esses pensamentos que abriram espaço para o afeto. E quando a porta abriu, vieram as jogatinas de videogame, o futebol, os bares, as madrugadas, as viagens, os sorrisos, as dores, a Brasília. Ah, a sua Brasília. Você a ama como se fosse gente. E quando ela for levada, você vai sentir como se tivessem arrancado um pedaço da sua história. Porque você sente tudo demais. Isso é uma das coisas que eu mais amo em você e que ao mesmo tempo mais te faz sofrer. Você se apega às coisas, às pessoas, às memórias. E isso, meu irmão, vai te fazer viver com uma intensidade que poucos conhecem, mas também vai te deixar vulnerável. E tá tudo bem. Porque mesmo nas suas dores, eu estive com você. Estive quando a Brasília foi levada, estive quando o chão te faltou e estarei sempre. Aliás, deixa eu te tranquilizar. Em 2025, vai ter algo muito maior e mais significativo do que a sua Brasília. Mas esse spoiler eu não vou te dar. Com o tempo, você vai aprender muito. O tempo de fato é rei, mas ele manda demais em você. Te deixa inseguro e te faz perguntar o tempo todo: será que agora é a hora certa? Então ouve isso. Confia mais em você. Você é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. E não falo só da cabeça, falo do coração também. Você sente o que os outros não dizem, carrega dores que nem são suas, e mesmo assim ama com leveza. E é por isso que hoje, do alto de 2025, eu só posso te agradecer. Você não faz ideia do que você vai ser para mim. Você estará ao meu lado em momentos impensáveis. Vai ser colega, amigo, irmão, pai, filho, psicólogo, enfermeiro, motorista e o melhor parceiro de Corcoran. E em 2024, quando eu mergulhar numa depressão profunda, você vai ser meu chão. Com paciência, com presença, com amor, você não vai soltar minha mão. E talvez eu nunca consiga te agradecer o suficiente por isso. Em 2008, tá foda de ler aqui. Você tem muito medo do desconhecido e isso te trava. Te impede de voar mais alto e mais cedo. Faz você se acomodar em lugares onde você não deveria estar. Mas escuta bem, em 2025, você tá voando. Você é casado com o amor da sua vida, tem 2 gatinhos, é líder no trabalho, tem um podcast lindo chamado Mundo Eu, e como você mesmo diz hoje em dia, você está onde sequer imaginava poder chegar. A grande diferença entre o você de hoje e o de alguns anos atrás é que hoje você não se limita mais. E isso me dá muito orgulho. Eu te considero um sucesso por muitos motivos, mas se eu tivesse que escolher 3, seriam: seu coração, porque você é do bem, e isso é raro. Sua determinação, porque você saiu de onde muitos não saem e construiu tudo com ética e amor. Sua resiliência, porque mesmo depois de perder seu pai e ver sua mãe lutar contra o câncer, você seguiu de cabeça erguida. Parece impossível olhando de 2008, eu sei, mas para mim nunca foi. Eu sempre te vi assim. E queria que você se visse como eu te vejo, mas isso também revela uma dor, a de perceber que você ainda não enxerga o próprio valor. E a gente precisa se enxergar. A gente precisa saber quem é. Não para ser melhor que ninguém, mas para ser justo com a própria história, sabe? Desde 2008, eu aprendo contigo. E se eu te ensinei alguma coisa, bom, sua mãe vai reclamar de algumas coisas. Mas seu pai, ele vai dar risada. Vai ver que você encontrou alguém que te fez expandir. Vai gostar dessa sua versão mais saidinha. E se eu falhei na missão dessa carta, se eu não consegui te dar a confiança que eu queria,
então tudo bem. Porque talvez você nem precise dela. Você só precisa seguir, do seu jeito, no seu tempo. Mas nunca esqueça, a vida passa rápido demais. E a hora certa de fazer aquilo que você quer é agora. Com amor, seu irmão do futuro. Caralho. Que viagem, né, mano? Tem muito de tudo aí, né? Tem muito das conversas que a gente teve, né? Tem muito de sentimento, tem muito de tudo. E é um bom momento pra estar vivo. E, de fato, ver que tudo que a gente viveu, né? E aí não necessariamente só eu e você juntos e tal, como amigo, mas tudo que a gente viveu mesmo trouxe a gente até aqui, né? Só que a gente só tem essa noção depois que a gente passa, né? Porque aí a gente olha no retrovisor e aí consegue enxergar. Mas essas horas de voo aí, né? Essas trilhas que a gente andou, também mostram pra gente onde a gente errou, mas principalmente onde a gente acertou, né? E sem dúvida nenhuma, um dos grandes acertos foi eu deixar as minhas vaidades e os meus medos de lado e chegar até você e falar: e aí, tudo bem, cara? Prazer, me chamo Alisson. Obrigado, cara. Imagina. Galera! Você está no Arquivo Confidencial. Eu fiz um pouco diferente. Eu tentei ser um Marcelo escrevendo para o Marcelo de hoje escrevendo para o Marcelo do passado. Interessante. Né? É óbvio, né? Que com a minha visão sobre você, sobre as coisas que eu acho, que eu julgo que você gostaria de dar um recado para você no passado. Galera, isso aí é importante porque esse episódio ele é muito simbólico por vários motivos, né? E a gente tipo não combinou um jeito de fazer, até por isso inclusive a gente acabou de descobrir a diferença nas cartas, porque a ideia era uma carta do passado, pro passado, sabe? E aí, não importa o formato, importa o recado. E a gente em nenhum momento se falou sobre o conteúdo. Então... Nossas esposas viram, a Elisângela se emocionou com a carta que você escreveu, vice-versa. A Luara também. Mas é isso, eu tentei pegar um mix de... Então, eu tentei pegar um mix, óbvio, mais pra frente do que a gente conheceu, né? Mas tem algumas coisas do seu passado também, antes da faculdade e tal. Tem algumas coisas que a gente já conversou e conversou muito sobre. Então, que eu acho que você gostaria de saber lá atrás. Então, vamos lá. Ei, cara, sou eu. Quer dizer, eu sou você. Mas de um tempo depois. E eu vim pra te dizer coisas que talvez você precise escutar agora. Eu sei que tá difícil aí. Que você anda se cobrando, que parece que nada se encaixa. Porra, eu vou chorar com a tua carta. Que as oportunidades de estágios que aparecem não fazem sentido. Que as relações pessoais estão um caos e que a sensação é de estar sempre aquém de que esperam de você. E eu sei, tem muita expectativa em você. Eu sei também que você se sente perdido às vezes, como se estivesse andando num labirinto, enquanto todo mundo já parece saber exatamente para onde ir. Mas respira, porque você vai encontrar o seu caminho. E acredita, ele vai te levar para lugares que você nem ousa imaginar. Mas antes, seu caminho vai te apresentar alguns buracos, algumas barreiras. A vida vai te fazer tropeçar algumas vezes. Vai te levar lá pro fundo mesmo. Você vai sentir dor, incômodo, e uma necessidade de tirar as coisas do lugar comum. Movimentar, oxigenar a vida, e você vai precisar fazer escolhas.
Se eu te contar que uma dessas escolhas vai te levar para o outro lado do mundo, que você vai pedalar mais de 20 km por noite para entregar comida e descarregar container num calor insuportável, você acredita? Você vai ver coisas incríveis, conhecer gente nova, fazer novos amigos, mas também vai chorar escondido de saudade e sorrir para disfarçar. E tudo isso vai te tornar mais forte, mais profundo e ainda mais real. Aquela relação turbulenta com seu pai. Bom, não vai ser fácil. Às vezes vai parecer que tudo vai desabar. As palavras ditas entre vocês vão machucar. As atitudes, mais ainda. É duro amar tanto alguém, saber que é amado, mas nunca ouvir. Isso marca. Mas é na diferença que vocês vão se encontrar. E aquele eu te amo, que faltou lá no passado, vai se transformar em orgulho pelo cara que você se tornará, forjado pelas suas vivências. Você encontrará um amor para chamar de seu. A cumplicidade, a parceria que você sempre buscou ali na sua frente. E desse amor vai nascer o fruto mais valioso. A paternidade, né? É isso mesmo, você vai ser pai de uma menina linda. Você vai amar tanto essa pequena que vai doer. Vai querer ser melhor por ela, por vocês. Mas de novo, a vida vai te dar uma cambalhota. Parece que você busca pelo incômodo. Não porque você está insatisfeito, mas porque você precisa de mais. Você sabe que, por tudo que você faz, você também merece mais. É quase que uma necessidade mudar, e mudar rápido. Nessa busca tem muito acerto, mas você vai errar também. Vai se perder no trabalho para dar conta de tudo, vai esquecer de olhar para os lados e vai acabar machucando quem você mais queria proteger. Você vai descobrir que toda essa inquietude tem nome e, mais importante, tem diagnóstico. Mas não é por isso que você vai deixar de sofrer as consequências. Infelizmente, vai aprender de maneiras pouco convencionais e às vezes mais doloridas. Você vai perder coisas preciosas, inclusive a convivência com quem você mais ama no mundo. Mas também vai se reconstruir. E tudo isso vai te tornar ainda mais forte, ainda mais profundo e ainda mais real. Nessa busca de se refazer, lá do fundo do poço, você vai pedir ajuda. Você vai mergulhar em livro, em terapias, em silêncios, na fé e nas amizades. E vai voltar. Vai voltar para o amor, vai voltar para o seu lugar, vai voltar a enxergar o que realmente importa. Sabe aquele cara da faculdade? Aquele cara que é contigo ouvindo exaltação no caminho da facu? Então, ele vai ser um irmão de vida. Junto vocês vão criar um projeto chamado Mundo Eu, que vai impactar corações e mentes, abrir conversas sinceras e mostrar para o mundo que o homem também sente. Chora, cai e se levanta. Tudo que você e ele viveram de fato até esse momento. Vocês vão se complementar. Ele com os pés no chão, você com a cabeça nas nuvens. E vai funcionar. Vai funcionar muito, e isso também vai ser parte da sua cura. As coisas vão levar tempo, mas acredite, vão entrar no trilho. Tudo o que aconteceu parece que, de algum jeito ou modo, vai te fazer desacelerar. Olhar para o que importa, retornar para a sua essência, vai voltar para sua família, para os seus amores. Marcelo, você vai se tornar um homem admirável, um pai incrível, um parceiro mais consciente, um amigo leal e um profissional respeitado. Vai continuar sonhando alto, e ainda bem, mas vai aprender a pisar mais leve, a ouvir mais, a acolher mais. Vai perceber que não precisa estar tudo certo para estar tudo bem.
Então segura firme. Tudo que você vive agora, essas dúvidas, os medos, as quedas, incertezas, vão fazer sentido lá na frente. E quando fizer, você vai olhar para trás e ver que se orgulha de cada pedaço seu, mesmo daqueles que doeram. Com carinho, com respeito, com amor, você. Foi foda. Pegou demais, mano. Você tá louco? Eu não. Sei lá. Não sei nem o que falar. Obrigado. Foi foda. Foi foda. É difícil falar sobre isso, porque independente de ser, tipo, você do futuro falando pra mim do passado, ou eu do futuro falando pra mim do passado, tipo, os recados talvez não variassem, né? Mas, tipo, mano, é umas coisas que a viagem no tempo acontece, né? E aí você é jogado pra aqueles momentos que foram tão difíceis e, mano, é foda. E uma coisa que você falou ali que, aliás, tudo me pegou muito, mas, tipo, sabe, logo do começo já fez puta, mano, desse sentimento de não pertencer e de não se encaixar, foi muito osso, assim, pra mim já. Porque são coisas que, de certa maneira, acho que com o pisar mais leve, eu ainda sinto, só que de um jeito diferente, né? Então, é isso, foi muito, mano, foi muito lindo, velho, eu ver tudo isso e que bom que a gente teve a ideia desse episódio, porque... E aí eu acho que talvez fique um recado também pra galera, porque parece que na vida nada tá bom, nada tá certo, né? Ou nada vai dar certo. E quando as coisas começam a dar certo, aí elas pioram de novo. Só que a vida é isso, cara. A vida é isso e a gente é quem a gente sai dessas batalhas. É isso que define quem a gente é. Então tiveram batalhas do meu lado, tiveram muitas batalhas do seu lado. De jeitos diferentes, formas diferentes, momentos diferentes. Mas, cara, também se não fosse isso, a gente não tava onde a gente tá, que é longe de onde a gente quer estar. Mas é bem mais perto do que um dia já foi. Então, Acho que que é isso, né? tem uma coisa antes que eu quero falar, antes da gente encerrar. Que é tipo, obviamente aqui um episódio bem emotivo. E fala muito sobre o Mundo Eu, né? Que é o que você falou na sua carta. Que é um projeto para falar também para as pessoas que, tipo, nós temos sentimentos, nós sofremos e tá tudo bem sentir e etc. Mas no final, né, agora o coração vai dando uma acalmada já, tipo, puta, a única coisa que eu consigo sentir é muita gratidão, sabe? Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de viver o que a gente viveu e o que a gente vive e de encontrar no caminho um amigo tão importante, né? Porque no começo a gente, apesar dos receios iniciais, assim, quando a gente virou brother, a gente virou muito brother e muito rápido. E aí desde sempre a gente teve essa característica de compartilhar as coisas um com o outro, né? De tipo, de absolutamente tudo no quesito profissional, pessoal, no âmbito familiar, de relacionamentos com outras pessoas. E a gente sempre fez uma coisa que é tão raro e não deveria ser, que é tipo ouvir, sabe? Literalmente ouvir e se importar. E, mano, cara, isso começou em 2008 e a gente tá em 2025. E olhar pro passado, eu tinha mais certeza que eu seria amigo das pessoas que eu estudei do maternal até o terceiro colegial do que das amizades que eu acabei criando ali na faculdade. E olha como a vida é muito louca, né? Porque diferente de algumas amizades que
não existem mais da época da escola, a nossa amizade não só se manteve, mas ela cresceu. E ela segue crescendo. E o que nos uniu segue sendo parte do nosso relacionamento, que é toda admiração, porque esse projeto, ele tem tudo de nós. Ele tem aquela dedicação gosto do jeito que esse cara pensa, como ele se dedica, e tem todo o nosso lado emocional, de mano, vamos explorar as nossas vulnerabilidades, vamos propor a ser pessoas melhores com as pessoas que a gente convida e até com os papos que a gente tem. Então, foi muito bom lembrar e doído pra caralho, lembrar de algumas situações do passado, mas muita gratidão por a gente ter um ou outro na vida. Te amo, irmão. Também te amo. E com essa a gente se despede. Vocês já sabem, sigam a gente não vai falar muito mais. José vai colocar aqui na tela. E, cara, é isso. Até a próxima, né? Até mais. Valeu. Tchau. Ai, Dedé, essa aí foi bom.